Olá! Hoje vamos viajar no tempo, quase 400 anos para trás, para falar de um acordo de paz que mudou o mapa e as regras do mundo para sempre. Chama-se a Paz de Westfália e é por causa dela que os países funcionam como funcionam hoje. Vamos perceber porquê. Para começarmos, temos de ter a noção da escala disto tudo. Imaginem só uma guerra que não dura um ano, nem 5, mas 30 anos. É quase uma vida inteira de conflito sem parar. E o custo em vidas humanas foi absolutamente astronómico. Morreram milhões de pessoas. E não foi só em combate, foi também por causa da fome e das doenças que se espalharam e devastaram a Europa Central. Foi uma verdadeira catástrofe. Portanto, antes de haver paz, a Europa era literalmente um continente em chamas. Vamos ver como era este cenário de caos. Um cenário que tornou um acordo de paz não só uma boa ideia, mas uma necessidade absoluta para a sobrevivência de todos. A guerra começou em 1618 e simplesmente arrastou-se, década após década. Pelo caminho, as grandes potências da Europa foram se envolvendo, o que tornou o conflito cada vez maior e mais destrutivo. Só em 1648, quando já ninguém aguentava mais, é que se chegou ao fim. E como é que era a vida no meio disto? Era desoladora. Exércitos gigantes atravessavam os territórios e queimavam tudo o que encontravam. A economia, claro, colapsou. E o pior é que ninguém conseguia ganhar a guerra. Chegou-se a um ponto de bloqueio total em que a única saída era mesmo parar de lutar e começar a conversar. E foi aí que começou uma coisa completamente nova. Não foi só uma reunião para assinar um papel e acabar com a guerra. Foi uma tentativa, ao mesmo tempo desesperada e muito ambiciosa, de construir um futuro diferente, de reerguer uma nova ordem a partir das cinzas. E pensem só na complexidade disto. As negociações aconteceram em duas cidades diferentes ao mesmo tempo, só para manter os diplomatas católicos e os protestantes separados. Havia centenas de pessoas de toda a Europa. E a comunicação? Bem, uma mensagem podia demorar semanas a chegar, a cavalo. Foi, na verdade, o primeiro grande congresso internacional da história e tinha um objetivo gigantesco: garantir uma paz duradoura. O que saiu destas negociações foi muito mais do que um simples tratado de paz. Foi, na prática, um novo livro de regras. Regras sobre como os países deviam passar a relacionar-se uns com os outros. E o mais incrível é que muitas dessas regras ainda hoje são usadas. Ora, a ideia mais importante de todas, a que mudou tudo, foi esta: a soberania estatal. O nome parece complicado, mas o conceito é muito simples. É basicamente a regra do "na minha casa mando eu". Antes de Westfália, uma figura como o Papa ou o Imperador do Sacro Império podia meter-se nos assuntos de um reino. Depois de Westfália, a regra passou a ser clara: quem governa um território é a autoridade máxima nesse território. Ponto final. E aqui vemos exatamente como é que isso funcionou na prática. O Sacro Império Romano Germânico, que era uma entidade enorme e bastante centralizada, foi totalmente reestruturado. O poder do imperador diminuiu imenso e os mais de 300 pequenos estados que faziam parte do império ganharam autonomia para, por exemplo, fazer as suas próprias alianças. Basicamente, o poder foi espalhado e isso criou um novo equilíbrio na Europa. Mas não foi só a soberania. Surgiram outras regras que foram autênticas revoluções para a época. A tolerância religiosa aumentou, com o calvinismo a ser reconhecido oficialmente. A política começou a separar-se da religião, o que quer dizer que um país católico já podia aliar-se a um protestante se isso fosse bom para os seus interesses. E talvez o mais importante para o dia-a-dia das relações internacionais, nasceu a diplomacia moderna, com embaixadas e embaixadores permanentes para manter a comunicação sempre aberta. Claro que, com uma mudança tão profunda, nem toda a gente saiu a ganhar da mesma maneira. Este tratado redesenhou por completo o mapa do poder na Europa e, com isso, houve vencedores claros e vencidos claros. E esta comparação mostra tudo. De um lado, a França, que saiu da guerra como uma nova grande potência europeia. Ganhou território, o seu exército passou a ser um modelo a seguir e a sua influência disparou. Do outro lado, a Espanha. Tinha sido a superpotência do século anterior, mas saiu da guerra completamente de rastos, exausta, a perder territórios e com eles a sua posição dominante. A paz não só mudou o poder dos países que já existiam, como também criou oficialmente novos países no mapa. A independência da Suíça e da República Holandesa, que hoje conhecemos como Países Baixos, foi finalmente aceito por toda a Europa. E estes dois novos Estados não perderam tempo. Tornaram-se rapidamente centros financeiros e comerciais muito importantes. Tudo isto aconteceu há mais de 350 anos. Parece imenso tempo, não é? Mas o que é um evento tão antigo tem a ver com o mundo em que vivemos hoje? Bem, a resposta pode ser surpreendente. Tem a ver com quase tudo. Então, vamos lá colocar a questão de forma bem direta.
De que maneira é que um tratado assinado em 1648 ainda tem impacto no nosso dia-a-dia em pleno século XXI? A resposta está à nossa volta. A ideia de que Portugal tem fronteiras bem definidas, o princípio de que, perante a lei internacional, Portugal é igual à Alemanha ou ao Brasil, a existência de embaixadas em todas as capitais, tudo isto nasceu em Westfália. Até uma organização como as Nações Unidas, a ONU, assenta nestas mesmas ideias de soberania e igualdade entre nações. Esta frase resume a ideia na perfeição. Westfália pegou num caos de territórios em guerra constante e transformou-o num sistema organizado. Um sistema de países independentes que se reconhecem uns aos outros e que partilham um conjunto de regras para poderem coexistir. E para terminar, fica uma pergunta para pensarmos. Hoje em dia, vivemos num mundo cada vez mais ligado, com problemas como as alterações climáticas ou as crises financeiras que não querem saber de fronteiras. Será que este sistema de nações soberanas, criado há quase 400 anos, ainda é a melhor forma de nos organizarmos? Estas regras de Westfália vão durar para sempre? É uma questão que para já fica em aberto.